quando a gente percebe que finanças não tem a ver com números, não tem a ver com matemática, fica um pouco mais fácil a gente entender como que alguém se apaixona por finanças. Porque eu não sou boa de matemática, minha formação é de comunicação, eu sou formada em marketing. Caramba. Eu sou pós-graduada em gestão empresarial, mas a minha vida sempre foi muito ligada à área de comunicação. Eu não sou boa com números, não sou de economia, de contabilidade, nada disso. Uhum. Já trabalhei no mercado financeiro, mas trabalhei no marketing do mercado financeiro. Você acha que lá veio aquela paixão, você olhava um pouquinho as coisas, os números e tudo, mas você não gosta dos números? Então, assim. a minha paixão não é pelos números, Caramba. não é pela matemática, não é pela planilha. E eu acho que o fato de, na minha vida, eu ter passado por um problema financeiro muito forte, ter chegado num momento que eu chamo de caos financeiro, sabe? Que muita gente já passou por isso, assim, de sentir que você está num buraco, numa confusão, sabe? Que você pensa assim, não quero mais viver isso, eu preciso sair disso. Eu sei que muita gente já passou por isso e muita gente que está ouvindo a gente, de repente, está nesse momento. Então, ter passado por isso, ter saído disso e depois ter percebido que o que eu fiz para sair funciona para outras pessoas também, que me trouxe até aqui. Eu fui transformando isso numa profissão. E é uma profissão que não está ligada a números, a planilhas, nada disso. Pelo contrário, eu sou meio do contraintuitivo das finanças. Porque, porque eu divulgo essa ideia de que, olha, eu não sou boa de finanças, eu não tenho formação de economia, de nada do tipo. E geralmente as pessoas são, né? Elas têm a formação. Sim. E tudo. Muitas vezes, inclusive, são pessoas que aprenderam na vida delas a poupar desde cedo. Isso. Né? Você poupava desde cedo? Não, claro que não. Poupar o quê? Não tenho nada. O quê? A passagem do ônibus? Então, o que acontece hoje, esse meu trabalho, ele tem essa base de que você não precisa ser bom de matemática, de números, você não precisa gostar de finanças, você não precisa entender de investimentos para você ser uma pessoa que lida bem com o seu dinheiro, que usa o seu dinheiro para investir, para realizar sonhos. Eu, inclusive, no método, né, porque eu tenho cursos, né, eu faço esse trabalho na internet, no método que eu criei, se você nem quiser fazer isso em planilha, não precisa, e eu nem acho que você começa a organizar suas finanças anotando cada cafezinho. Então, aquela economia de presunto, né? O cara, ele compra uma bandejinha de presunto e come meio presunto para economizar. Isso aí não funciona, não é assim que funciona. Né? Assim, dizer que não funciona faz algumas pessoas na internet me atacarem dizendo, mas eu faço isso e comigo funciona. Então, eu acho que pode funcionar, mas não é isso que vai de verdade te levar aonde você quer chegar na sua vida financeira. Então, quando eu explico para as pessoas o que elas devem fazer, que é um pouco do que eu criei para a minha vida, né? Quando eu fiz uma transformação financeira na minha vida, não foi assim um passo a passo, não foi molezinha, não foi agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, foi aos trancos e barrancos, sozinha, chorando, sofrendo e achando que não ia ter jeito. E não tinha ninguém te ensinando ali, né? Foi meio que foi aprendendo, desbravando, né? Uma coisa que é muito comum nas famílias brasileiras é que ninguém saiba lidar com dinheiro. A família inteira não sabe lidar com dinheiro. E aí isso fica sendo meio hereditário, a gente vai herdando, né? São comportamentos, vícios? Sim, e a falta de conhecimento. E muitas vezes uns pensamentos, a gente acredita que a gente deve estudar, ter um emprego, e aí ter um salário, e aí guardar parte do salário, e dizem que o brasileiro não tem nada se não for se endividando, aí a gente financia o carro, a gente financia a casa. Só que não precisa ser assim. Isso é comum, mas não é uma regra. Não é normal a gente ter dívidas, não é normal a gente viver ferrado. Não é normal. Hoje eu vejo que não é normal você ter uma única fonte de renda. E essa foi uma coisa que só veio à tona para as pessoas a partir da pandemia. Porque foi na pandemia que as pessoas, de repente, perderam a sua fonte de renda e aí começaram a construir outras coisas, uma coisa meio paralela, algumas começaram a empreender. Muita gente se enrolou, né? E foi se aventurar mesmo, né? Sim, e agora, desse mundo pós-pandemia, que algumas pessoas até voltaram para a vida de antes, ou o emprego de antes, e mantiveram uma segunda fonte de renda, ou fizeram uma transição e estão trabalhando com outras coisas. Então, a crise, ela mostra oportunidades, e a pandemia, eu sei que foi muito desafiadora para muita gente, mas para algumas pessoas foi uma oportunidade de enxergar novos caminhos financeiros também. Então, eu acho que a crise ajuda a gente a criar uma transformação na vida. Eu tive muitas crises financeiras, muito porque a minha família também vivia uma crise, então isso foi, né, eu fui herdando essa situação.
mas eu precisei fazer uma mudança e é isso que eu ajudo as pessoas hoje, a acreditarem que é possível para todo mundo. E eu, de verdade, acredito que é possível para todo mundo, para qualquer brasileiro, sair do caos financeiro que ele vive.